Olá, eu sou o Carlos Bighetti e você está no canal Mistérios do Desconhecido. George Smith Patton foi um general americano tão brilhante quanto controverso. Era polêmico, extravagante, patriota e um anticomunista ferrenho. É estimado que, sob as ordens dele, tenham sido registradas mais de 1,5 milhão de baixas das trincheiras inimigas. Patton era carismático e, ao mesmo tempo, um bronco. Ele liderou americanos e aliados em algumas das operações militares mais importantes e decisivas na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial. George Patton era amado e odiado na mesma proporção pelos comandados dele. E é inegável que, ao menos do ponto de vista histórico, ele foi um dos personagens mais extraordinários da Segunda Guerra. Tão extravagante quanto a personalidade explosiva dele era acreditar em reencarnação. Quer dizer, acreditar não, ele tinha certeza da reencarnação. Patton jurava ter lutado em Troia e engrossado as fileiras das legiões romanas de Júlio César contra Átila. E claro que o Patton também dizia ter participado das guerras napoleônicas. Esse relato promete, né? Então, roda a vinheta, Lucão. Antes da gente continuar, eu preciso te lembrar de se inscrever no nosso canal Mistérios do Desconhecido. Curte esse vídeo se você ainda não tiver feito isso e compartilha com seus amigos, familiares e pessoas que você sabe que vão gostar da temática do nosso canal. Conta pra gente aqui nos comentários quais temas, quais assuntos te interessam mais e se você já vivenciou, já experimentou alguma coisa sobrenatural. Mas se sua vida for mais normalzinha, a gente já vai ficar satisfeito de saber o seu nome e de que cidade no Brasil ou no mundo você assiste a gente. Como a gente acabou de ver aqui na abertura agora, o general George Smith Patton não era conhecido apenas pela bravura e um estilo enérgico de liderança no campo de batalha. Ele também nutria algumas crenças peculiares e inabaláveis em um lado místico e até improvável da própria personalidade. Ele estava convencido de que era a reencarnação de guerreiros lendários do passado. Essa crença deu ao general um senso quase sobrenatural de propósito. Era um laço meio que indissolúvel com algumas guerras e soldados do passado. E foi justamente essa conexão que acabou conferindo um toque de mistério, de misticismo a uma figura que, por si só, já tinha tudo para ser icônica, mítica. Eu vou falar um pouco da juventude dele e do início dessa crença em reencarnação. Desde que era novo, o Patton parecia ter uma relação íntima com a história militar. Foi criado em uma família de tradição militar. Então, inevitavelmente, ele acabou influenciado pelo ambiente à volta, onde o conceito de heroísmo e bravura no campo de batalha era louvado. Mas para o jovem George, as histórias antigas de batalhas não eram apenas histórias, eram memórias que ele dizia sentir profundamente. Ele acreditava que o conhecimento intuitivo que ele tinha sobre a arte da guerra e a habilidade inata para a estratégia militar eram reflexos de experiências acumuladas em vidas passadas. Em muitas ocasiões, Patton descreveu a sensação de lembrar dos lugares que ele visitava, mesmo que ele nunca tivesse estado lá, pelo menos nessa vida. Um dos exemplos mais marcantes, mais intrigantes, foi quando, ao caminhar por terrenos históricos durante a Primeira Guerra Mundial, ele sentiu uma conexão inexplicável com aqueles campos de batalha antigos. Eu vou te pedir licença para ler um trechinho desse livro aqui. As várias encarnações de George Smith Patton. Jamais o capitão George Smith Patton estivera em Langres, uma cidadezinha no nordeste da França. Mas em dezembro de 1917, quando acabava de ali chegar para dirigir uma escola de tanques, o americano recusou a oferta de um oficial local, que se ofereceu para mostrar-lhe a cidade, onde na antiguidade houvera um acampamento militar romano. Não será preciso, disse Patton ao jovem surpreso. Eu a conheço muito bem.
Acreditando firmemente em reencarnação, Patton tinha certeza de ter estado na França antes, como legionário romano. Enquanto passeava pela área, apontou os locais dos antigos templos romanos e do anfiteatro, o campo de treinamento, o fórum e mostrou até o lugar onde Júlio César montara seu acampamento. Patton mais tarde contou a um sobrinho que fora como se alguém estivesse soprando as posições em meus ouvidos. Patton parecia acreditar parte de seu contínuo sucesso militar ao fato de que já fora soldado em outras batalhas, em vidas passadas. Certa vez, no norte da África, durante a Segunda Guerra Mundial, o general britânico cumprimentou-o. Você teria sido um grande marechal de Napoleão, se tivesse vivido no século XVIII. Patton deu um sorriso e respondeu, mas eu fui. E a certeza era tamanha, que em vez de se desviar do assunto, ele falava abertamente das outras vidas que teve, sem receio de parecer excêntrico, supersticioso ou mesmo louco. Patton acreditava ter sido vários guerreiros ao longo das eras, reencarnando inúmeras vezes para sempre estar ligado à guerra e ao combate. Entre as identidades mais mencionadas por ele estava a de um soldado cartaginês, um comandante grego e um legionário romano. Em um de seus poemas, Through a Glass Darkly, através de um vidro escuro, Patton expressa essa sensação de continuidade, dizendo que esteve presente em quase todas as grandes batalhas da história. Ele dizia ter sido um guerreiro sob o comando de Aníbal, o grande general de Cartago, que atravessou os Alpes para desafiar o Império Romano. Patton se identificava com a tenacidade e a ousadia de Aníbal, bem como com a sua destreza em estratégias inusitadas, e também na habilidade de transformar desvantagens em vitória. Em um relato famoso, enquanto ele marchava pelas ruínas de Cartago, perto de onde hoje fica Tunis, a capital da Tunísia, no norte da África, Patton comentou sentir uma certa familiaridade com o lugar. Outra identidade com a qual Patton se associava era de um general grego que lutou na época de Alexandre o Grande, da Macedônia. Ele admirava profundamente a disciplina espartana e se via como alguém com as mesmas qualidades de um comandante grego antigo, que sabia indistintamente como comandar suas tropas e, se preciso, se sacrificar por um bem maior. A ideia de um código de honra militar era algo que ele acreditava ser inerente a si mesmo, provavelmente oriundo dessa vida passada. Patton também falava sobre uma vida sua como um legionário romano, marchando nos maiores exércitos do Império. Foi uma experiência de muita disciplina e ordem, uma natureza militarista, que tanto definia o general Patton. Essa lembrança romana parecia explicar a sua dedicação à estratégia e ao planejamento, características essenciais para o sucesso como um comandante militar moderno. O misticismo do general não era apenas uma curiosidade ou um traço de personalidade. Patton também usava isso como uma fonte de confiança e até mesmo inspiração para os soldados sob o comando dele. Durante a Segunda Guerra Mundial, Patton costumava discursar sobre seu destino de liderar exércitos, um destino que ele dizia estar traçado há séculos. Para os subordinados dele, essa convicção inabalável frequentemente era vista como um carisma enigmático, algo que conferia uma aura de mito, de invencibilidade. Enquanto muitos comandantes poderiam ter sido céticos em relação a essas visões, Patton era sincero e aberto. Ele acreditava que, através de várias vidas, tinha acumulado o conhecimento e a experiência necessários para ser o estrategista que era. Para ele, a guerra era uma continuação de uma jornada que ele vinha trabalhando desde tempos imemoriais. E para ele, a vida presente como general George Smith Patton era a sua última grande missão. Será que foi? Patton também se utilizava de símbolos e rituais que lembravam seus ideais militares místicos. Teve uma vez que, antes de uma batalha decisiva, o general visitou uma igreja medieval para orar e pedir pela vitória de suas tropas, algo que ele dizia estar conectado às suas vidas passadas. Mas esse ato foi mais do que uma oração convencional. Para o general Patton, era um ritual de conexão com as suas encarnações anteriores, buscando força na linhagem de guerreiros que ele acreditava
acreditava ter sido. As crenças místicas de Patton não eram amplamente aceitas e muitos companheiros militares viam essas convicções como excêntricas ou meras superstições. Mas para aqueles que acreditavam no talento dele, essas crenças se tornaram parte da identidade do general. A sua visão mística oferecia um propósito que ia além do convencional, algo que inspirava admiração e até um certo medo, como se ele soubesse de algo além do entendimento comum. Após a morte do General Patton, surgiram ainda mais histórias e relatos sobre o impacto das suas crenças. Os soldados que lutaram sob seu comando frequentemente lembravam do líder como alguém destemido, com uma presença quase sobre-humana. Mesmo após a partida do general, muitos continuaram a falar sobre a imortalidade dele, perpetuando a ideia de que Patton era de fato uma alma guerreira destinada a reencarnar e retornar aos campos de batalha, onde quer que houvesse um conflito a ser vencido. George Patton continua sendo lembrado não só como um general implacável, mas também como um enigma, uma alma antiga que ao longo de eras acreditava seguir um mesmo e poderoso chamado. Para ele, a guerra não era apenas uma tarefa, mas uma missão transcendental que ressoava com o eco das vidas passadas. E talvez o grande e verdadeiro mistério de Patton agora esteja guardado numa pergunta que ele mesmo deixou no ar. Onde estará agora o espírito do general? Deixa aqui embaixo nos comentários quais as respostas possíveis a esse questionamento tão desafiador quanto poético. E não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares, que você sabe que vão gostar dessas temáticas que a gente traz aqui no canal Mistérios do Desconhecido. Conta pra gente aqui também nos comentários quais os assuntos que mais te interessam e se você já vivenciou alguma experiência intrigante. Conta pra gente também o seu nome e de que cidade no Brasil ou no mundo você nos assiste. Se você acompanhou o Mistérios do Desconhecido até aqui, escreve Alma de Guerreiro aqui embaixo nos comentários. Beijos e abraços a todos e até a próxima. Tchau!